Fantástico teve acesso a novas informações e novas imagens do caso do filho de uma desembargadora preso com 130 quilos de maconha e libertado pouco tempo depois. As câmeras de segurança do presídio em Três Lagoas marcam data e hora. Era 21 de julho, pouco depois da 1 da tarde, quando a desembargadora Tânia Garcia Borges, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, chega acompanhada de um advogado e de um policial civil. Ela traz o habeas corpus para tirar de lá o filho, Breno Fernando Borges, de 37 anos, e levá-lo para uma clínica psiquiátrica. Meia hora depois, eles deixam o presídio com Breno, que aparece segurando sacos com roupas. O que aconteceu naquele dia e nos dias anteriores dentro do processo judicial gerou uma grande polêmica e colocou todas as atenções voltadas para esse prédio aqui, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Até o Conselho Nacional de Justiça abriu uma investigação para tentar descobrir o que aconteceu dentro daquelas salas onde trabalham os desembargadores. A suspeita é de que Breno Borges tenha sido beneficiado por ser filho de uma desembargadora. Breno foi preso em abril ao ser flagrado levando quase 130 quilos de maconha e muita munição, grande parte de fuzil. Em 30 de maio, a defesa pediu autorização da Justiça para que Breno trocasse a prisão pela internação, alegando que ele já foi internado por uso de drogas e sofre de um transtorno de personalidade chamado borderline. Este psiquiatra forense explica o transtorno. Ele tem um impulso de implosão contra si próprio, né? Ele termina se agredindo por não tolerar as frustrações e principalmente a rejeição de pessoas, o abandono de pessoas. Os advogados apresentaram um parecer de um médico que classifica Breno como semi-imputável, ou seja, ele não poderia responder completamente por seus atos. Mas o psiquiatra forense, ouvido pelo Fantástico, discorda. Sabe diferenciar perfeitamente o certo do errado, ou seja, compreender se o ato que ela está praticando é lícito ou ilícito. O juiz de primeira instância negou a transferência, mas na segunda instância a defesa convenceu os desembargadores, colegas da mãe de Breno. Eu não conversei nenhuma vez com a desembargadora Tânia. Tem os laudos do processo e tem meu conhecimento, né, de vida, que não é o primeiro caso que eu tenho. O Fantástico teve acesso a 6 casos em que o desembargador tomou decisões semelhantes, mas eram de presos que estavam com menos de 100 gramas de droga. Breno tinha 130 quilos de maconha. Nesse tipo de caso, você não analisa a gravidade do crime, e sim a questão psiquiátrica ou mental. Então ele precisa ser desintoxicado para ser tratado. No presídio não teria condições de fazer isso. A penitenciária onde Breno estava, em Três Lagoas, é uma unidade modelo, com uma ala exclusiva para tratamentos psiquiátricos e de dependentes químicos. Mas para a defesa, isso não é suficiente. Foi detectada, uma síndrome, um desvio de personalidade gravíssimo, que depende de tratamento muito especializado. Mas a sentença do desembargador não foi suficiente para tirar de lá o acusado, porque havia um segundo mandado de prisão contra ele, de uma investigação da Polícia Federal. Breno é suspeito de participar do plano de fuga de um traficante. Seria em março, mas a polícia descobriu tudo e, num celular apreendido, encontrou mensagens trocadas entre Breno e o preso. Em uma das mensagens, o traficante diz que não vai dar certo fazer o resgate naquele dia. E Breno responde: "Você que manda, calçado não está". O preso pede então para Breno dormir na cidade e retomar o plano no dia seguinte. Em áudio, o filho da desembargadora diz que não dá. Se eu dormir aqui, vai dar desconfiança para minha mãe. Eu venho amanhã, se for o caso, eu venho amanhã, bicho. Depois de tentar tirar Breno da penitenciária sem sucesso, a defesa conseguiu que um desembargador de plantão desse um segundo habeas corpus. Foi esse que a mãe de Breno levou até o presídio, sem passar pelo juiz de execuções penais, como é de praxe. Qual seria o trâmite correto? Seria encaminhar para o juiz determinar que o oficial de justiça fosse lá e cumprisse a decisão judicial. Em documento ao Ministério Público, o juiz de execuções penais, Rodrigo Pedrini, diz que o segundo habeas corpus não revoga o outro mandado de prisão. Afirma também que a desembargadora insistiu para tirar o filho da penitenciária e que, após alguns telefonemas e a revelia do juiz, conseguiu que Breno fosse levado. A defesa disse que não houve privilégio da justiça ao filho da desembargadora. A própria atuação da defesa, que buscou trabalhar de maneira técnica, utilizando-se valendo-se das regras processuais, penais, o Breno, ele não foi liberado. Ele continua preso e vai responder o processo, só está internado. Quinta-feira passada, Breno foi levado para esta clínica no interior de São Paulo. Grande, com muito verde, academia e até piscina.
O Ministério Público quer que o filho da desembargadora volte para a prisão. O Ministério Público irá interpor recurso porque respeita a decisão do Tribunal de Justiça, mas em hipótese alguma concorda com ela.